Olá, eu me chamo Pedro Henrique e eu agora vou falar um pouco sobre o histórico da busca binária. Começando com o que é busca binária, ela é nada mais que um algoritmo que realiza uma busca em uma lista ordenada. Essa busca é feita de forma rápida. Vocês vão notar que a lista ela tem uma complexidade bem maior do que a busca binária em si. Porém, ela é um fator importante para a realização da busca binária, como a gente vai ver agora. Bom, como é que funciona a busca binária? Você vai pegar a lista ordenada e vai dividi-la pela metade. Após isso, você irá pegar um dado que esteja no meio entre essas duas listas. E então você vai fazer a seguinte pergunta: esse dado é o mesmo que eu estou procurando? Caso a tua resposta seja não, você irá fazer outra pergunta: esse dado, ele vem antes ou ele vem depois do dado que eu estou procurando? Feita essa pergunta, você saberá qual lado você deve ignorar e qual lado você deve focar na lista. Por exemplo, vamos supor que você está procurando o número 30 e no momento você tem o número 11. 11 é 30? Não, 11 não é 30. 11 é maior ou menor que 30? 11 é menor. Então você vai ignorar todos os números que vêm antes de 11 e vai focar nos números que vêm depois, até chegar no 30 que você quer. Agora, bora supor que o valor que eu estou procurando não está na lista. Sei lá, vamos procurar 1 e a gente tem 11. 11 é maior ou menor que 30? 11 é maior. Então a gente vai focar nos números que vêm antes de 11 e ignorar os que vêm depois. Porém, 1 não está na lista. O que aconteceria? Bom, o programa ia continuar da mesma forma. Ele ia continuar dividindo e comparando, até que então chegaria na última posição, a posição 0, e faria a comparação final. Esse valor, ele é 1? Não, não é 1. Então, ele chegaria na conclusão que o valor que eu estou procurando ele não está na lista. E, dependendo do programador, como ele queira programar, apareceria uma mensagem sinalizando que ou o valor não tem ou uma mensagem de erro. Depende do programador, como ele vai programar. Agora falando um pouco da parte histórica, a primeira vez que esse termo busca binária foi utilizado foi por John McLean, que para quem não sabe foi um dos responsáveis pela criação do ENIAC, o primeiro computador eletrônico do mundo. Esse termo foi utilizado em uma das primeiras discussões sobre método de programação usando não numéricos e se tornou bem famoso entre os programadores da época. Porém, ninguém sabia ao certo como utilizar de forma correta esse método. Foi então que o matemático D. H. Lehmer surgiu com um algoritmo que viria a ser conhecido como a busca binária que a gente conhece hoje, que funcionava para todos os N casos. Ele tinha conseguido fazer até então aparentemente o primeiro algoritmo da busca binária que a gente conhece hoje em dia. Olá, meu nome é João Batista e eu vou explicar como é que funciona o nosso código aqui, né, de busca binária em arquivos. Bom, vamos iniciar já rodando o nosso programa para entendermos o que ele faz. Bom, ele já pede aqui para nós selecionarmos o mês entre 1 e 12. Vamos selecionar o mês 5. Logo abaixo ele mostra uma relação entre os meses e seus respectivos valores. E o que o programa ele faz? Ele pega o valor digitado pelo usuário e ele retorna o mês que dentro do nosso índice, se ele foi encontrado ou não dentro desse nosso índice, né, de 1 a 12. Bom, vamos ver o funcionamento do código agora. Aqui já iniciando com a função main, temos já uma declaração de uma matriz, onde já temos valores declarados dentro dela, que seriam os 12 meses, mais um mês inválido. Mais para cima temos a declaração de uma struct, e nessa struct, com o nome de tipo mês, a gente usa ela para relacionar cada mês com seus respectivos índices, né, com seus valores. Isso vai ser muito importante para a gente na busca, porque nós vamos precisar utilizar esse parâmetro de índice como parâmetro para para comparação, né? Bom, prosseguindo aqui, mais abaixo temos uma declaração de um ponteiro, tmês, do tipo struct de tipo mês. Mais abaixo temos a inicialização de um arquivo, do tipo ponteiro arq, e logo abaixo um inteiro i, que vamos usar nos nossos fors, e o mês, que vamos usar como nossa chave, que seria o valor que o usuário digita. Logo abaixo temos a abertura do nosso arquivo. Utilizamos aqui o fopen para abrir o nosso arquivo. Aqui nós digitamos o nome do arquivo e utilizamos esse w para informar que estamos criando o arquivo. Essa função aqui em geral, o que ela faz é fazer uma verificação no nosso arquivo para saber se está tudo correto dentro, e caso não esteja, caso dê um null dentro do nosso arquivo,
ela retorna o erro. Mais abaixo temos uma alocação dinâmica para t mês, com base nos dados de tipo mês. Seguindo, temos um for, a gente usa esse for aqui para gravar os meses dentro do nosso arquivo, exceto o zero. Aqui temos a atribuição do valor de i ao tmês. Aqui temos a cópia, né, de uma variável para outra, no caso dos meses para a variável tmês. E aqui temos a função fwrite. O que é a função fwrite? Ela escreve dentro do nosso arquivo. Aí ela vai passar os valores de tmês para dentro do nosso arquivo. Continuando, aqui nós fechamos o arquivo, vou já explicar por que nós fechamos o arquivo. E realizamos a leitura da nossa chave de busca. Uma função bem simples, printf, scanf, e armazenamos na nossa variável mês. Mais abaixo nós abrimos novamente nosso arquivo. Por que nós abrimos novamente nosso arquivo? Dentro do nosso arquivo nós temos um cursor. Corremos o nosso arquivo por meio desse cursor para realizar as alterações. Então, ao final da operação acima, o nosso cursor ele sempre finaliza embaixo, ele fica embaixo. Fica pode-se dizer, no último nível do nosso arquivo. Para ele subir temos muitas formas, mas o que eu achei melhor foi fechar o nosso arquivo e abrir novamente para o cursor inicializar lá em cima. E aqui nós temos o mesmo processo de anteriormente, de abertura de arquivo. Perceba que não é mais o W, é um RB, porque nós estamos mais criando o arquivo, estamos só abrindo ele e fazemos a mesma verificação de antes, para ver se tem um erro e se tiver ele retorna que tem um erro. Mais abaixo já temos a inicialização de algumas variáveis que vamos utilizar na nossa busca. Aqui a variável início, fim e meio. E logo abaixo a variável achou, já declarada com valor zero. Aqui temos um for simples. Ele faz a relação entre os índices e os meses. O primeiro, o printf, que ele relaciona os índices. E o segundo, os meses. Mais abaixo entramos já na busca binária. Aqui temos a estrutura de repetição while. Ela tem como parâmetro que enquanto o início for menor ou igual ao fim, ela continua a executar. Aqui temos o nosso meio, que tem atribuído o seu valor o início mais o fim, dividido por 2. Que dá o valor do meio, ou nosso pivô também, né? Também como é conhecido. Aqui temos uma estrutura que é uma estrutura de teste. É uma estrutura que faz o famoso teste de mesa. Ela basicamente imprime, a cada interação ela imprime os valores das variáveis. Mais aqui embaixo temos a função fcirc. A função fcirc, o que ela faz basicamente ela posiciona o nosso cursor. Ela utiliza essas informações de arquivos e ela escolhe a posição do nosso cursor e ela posiciona o nosso cursor dentro do arquivo onde a gente quer movimentar, né, para alterar. E mais abaixo temos a função fread. O que ela faz é ler informações do arquivo e armazena na nossa variável. Perceba que nós estamos usando a mesma variável de anteriormente, ela está servindo como um auxiliar. Só que anteriormente fizemos o processo inverso. Anteriormente nós pegamos o valor da variável e armazenamos no arquivo, que seriam os valores dos meses, e agora nós estamos pegando as informações do arquivo e armazenando na variável. Bom, seguindo em frente, aqui temos o que chamamos de coração da busca binária, temos a estrutura de ifs e elses, que compõem a busca mesmo em si. Aqui temos a primeira comparação da nossa chave com o nosso índice, que caso a nossa chave seja menor que o nosso índice, o nosso fim ele receberá o valor do meio menos 1, que seria o valor anterior. Caso contrário, se o nosso mês for maior do que o nosso índice, temos a alteração do nosso início, onde ele passa a ter o valor de meio mais 1 ou o próximo valor. E caso esses dois anteriores não aconteçam, quer dizer que nós achamos
a nossa chave, o valor da nossa chave. E aí aplicamos um break e é finalizado a quebra do, é realizado a quebra do nosso loop de while. Mais abaixo temos a impressão dos resultados da busca. Uma estrutura bem simples também. Caso ele tenha achado, caso esse valor de if seja verdadeiro, ou seja, seja diferente de falso, e que aqui atribuímos como 1 mais acima, caso ele ocorra, nós printamos o mês e dizemos que ele foi encontrado. Caso ao contrário, se o nosso mês ele não for um valor inteiro e diferente de zero, nós printamos na tela como um mês inválido. E se ele não estiver dentro do nosso índice, né, nós printamos ele como um mês que não foi encontrado. E logo mais abaixo nós liberamos a nossa alocação de memória, né, que foi feita mais acima, e finalizamos os arquivos. Olá, meu nome é Calil Vinícius e falarei a vocês sobre a ordem de complexidade da busca binária em arquivo. A complexidade de um algoritmo é também chamada de custo de tempo, que nada mais é que o tempo consumido para realizar a instância de um problema. Dentre as ordens de um algoritmo, nós temos as ocorrências de melhor, pior e médio caso. Levando estes conceitos para a busca binária em arquivo, vejamos o melhor caso. Este é o mais simples, big O 1. Nesse caso, só haveria de ser realizado uma vez o processo. Por exemplo, se a chave que nós buscamos foi igual ao valor encontrado na primeira busca, este é o melhor caso. Exemplificando de forma melhor, se caso a chave a ser buscada for o número 5, e no arquivo a ser buscado só se encontra este número, como a busca já dará resultado direto a ele só realizará uma vez o processo, nos trazendo então o melhor caso. Os casos pior e médio se assemelham, ambos os dois são de log de n. Isso se deve à quantidade de iterações que o algoritmo irá realizar. Vejamos o código usado para exemplificar a busca. Se eu buscar um mês qualquer dentre eles, o algoritmo irá realizar o processo de dividir e conquistar. Como em cada passagem a busca quebra o arquivo ao meio, nós teremos n sobre 2 em cada uma das suas passagens. Através da seguinte recorrência, nós conseguimos perceber melhor o porquê o seu resultado é log de n. A recorrência se baseia no t de n, onde no caso base 1, onde n é igual a 1, o seu valor também será 1. E quando o n for maior do que 1, o t de n será igual a t de n sobre 2 mais 1. Para realizar essa ocorrência, nós utilizaremos o método da expansão. E nós iremos expandir ele até ser encontrado o padrão. Na primeira expansão, nós encontraremos n sobre 2 elevado a 2, somando com 2. E na segunda expansão, nós encontraremos n sobre 2 elevado a 3, somado com 3. A partir dessas duas expansões, nós já conseguimos encontrar um padrão de t de n igual a t de n sobre 2 elevado a k mais k. A partir desse padrão e tendo a recorrência, nós devemos lembrar que o k ele depende do caso base. Então, t de n2 elevado a k, t de n sobre 2 elevado a k, pode ser igualado a t de 1. n sobre 2 elevado a k vai ser então igual a 1, onde n vai ser igual a 2 elevado a k. E isso, por fim, nos leva a um logaritmo para podermos achar o k, onde k será igual a log de n, nos demonstrando a partir dessa recorrência, então, que a ordem de complexidade deste algoritmo é log de n. A diferença entre médio e pior caso na busca binária se verifica ao encontrarmos ou não a chave no arquivo. Se caso a chave estiver no arquivo, este será chamado de caso médio. Caso contrário, ou seja, se a chave não estiver no arquivo, este será chamado de pior caso.